Boa noite. Como a pastora Rosilda falou, uma alegria estar aqui, um misto de várias emoções, lembranças, né? Mas muito alegre estar aqui esta noite, né? Estou aqui, como a Rô falou, com a minha família, minha esposa ali, minha melhor parte. Fica em pé. A Carla, a Maria Cecília, minha filha. Quando a outra vez que eu ministrei aqui, a Maria Cecília estava na barriga da Carla. Vai fazer 10 anos. O Joãozinho, que foi lá para os Kids, minha mãe, Mateus, meu irmão, a Duda, a sobrinha, e tem um casal de amigos aqui, lá que caminham junto com a gente, lá na comunidade, o Peter e a Dai, estão aqui, são nossos líderes dos adolescentes lá, casal muito especial para a gente, amigo, caminhamos juntos, né, são aqueles amigos mais chegados que irmão, né, obrigado por vocês terem vindo com a gente, e queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Daniel, livro de Daniel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 4, e da Rosilda mandou a mensagem convidando, fui orar e Deus colocou essa palavra no meu coração, um coração em chamas, né, para nós aprendermos, nós termos esse coração em chamas, né, algo que o Senhor requer de nós, que Deus busca de nós todos os dias, é que nós tenhamos um coração em chamas por Ele. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, a partir do verso 4, nós vamos ler. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis, de boa aparência, e que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua, a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem das suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu os novos nomes babilônicos. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias de Sandraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que lhes tinham dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esse alimento, a fim de não se contaminar. Agora eu quero que você vire sua página aí, por favor, no capítulo 3. No verso 12, nós vamos ler. Alguns judeus, Sandraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir os seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que trouxessem Sandraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhe disse: Sandraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que eu levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que eu fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sandraque, Mesaque e Abednego respondeu: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Feche seus olhos. Pai,
venha falar conosco através da sua palavra, que sua palavra esta noite venha cair como semente em nossos corações, que venha germinar, brotar e dar frutos, Pai, que o Senhor venha acender a chama dos corações esta noite nesta igreja, Pai, que esta noite o Senhor venha fazer algo diferente, Senhor, venha derramar um fogo especial, algo especial sobre este lugar, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? E trazendo essa palavra, eu quero trazer para vocês algo que representa, para nós identificarmos melhor um fogo, essa chama em nossos corações, uma lamparina. Eu pus ali na imagem ali, a lamparina. E eu queria a ajuda de vocês. A lamparina, ela precisa de 3 coisas para ela ficar acesa, se manter acesa. Vocês sabem me dizer o que é? Ela precisa de 3 coisas. Oi? Óleo, pavio e o fogo. Né? Ela precisa dessas 3 coisas. Nós vamos trabalhar em cima disso: o fogo, o óleo e o pavio, que a lamparina precisa ser acesa. E nós somos como essa lamparina. Nós precisamos do fogo, nós precisamos do pavio e nós precisamos do óleo para ter o coração em chamas. O teólogo ucraniano George Peters disse a seguinte frase uma vez: Deus, a igreja e o mundo estão à procura de homens com coração em chamas. Ele falou essa frase em 1907. Deus, a igreja e o mundo estão à procura de homens com corações em chamas. E eu creio que isso não tenha mudado hoje. O mundo está à procura de pessoas com corações em chamas por Senhor, em chamas pela palavra dEle, que queimem por Ele, que levem a palavra dEle por onde for. E eu quero trazer esses 3 exemplos na vida de Daniel, de Mesaque, de Sandraque e Abednego. Então a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o pavio. O que seria o pavio? O que esse pavio representa para nós? O que o pavio da lamparina representa? O pavio vai representar as nossas atitudes, o que nós fazemos, o que nós falamos. O pavio representa as suas atitudes. O pavio, para ele pegar fogo, ele precisa estar bem aparado. Se já tiver queimado, vai pegar fogo rápido e logo o fogo vai se apagar. Se o pavio não tiver bem cuidado ali, cortada aquela pontinha que já se queimou, a luz do fogo vai ficar fraca. E isso representa as nossas vidas. Se nós não tomarmos cuidado com as nossas atitudes, aquilo que nós falamos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós vemos, aquilo que ouvimos, nós vamos negligenciando o nosso pavio e a chama vai se apagando aos poucos. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Na Bíblia existem alguns homens que eles foram negligentes com o seu pavio, eles não tomaram cuidado. E eles foram deixando o pavio se apagar, não foram cuidando direitinho e acabou se apagando a chama deles. Nós temos como exemplo Sansão. Sansão, ele era o homem mais forte, está lá em Juízes, mas as mentiras dele, a desobediência, as decisões deles, ele foi apagando a chama dele. Ele não foi cuidando do pavio dele, e a chama foi se apagando, a luz foi se apagando. Eli, em 1 Samuel, ele era sacerdote, ele era juiz, porém ele foi negligente com seus filhos. Ele não tomou conta dos seus filhos, do que seus filhos faziam, que seus filhos estavam roubando as ofertas do templo, e ele, ao cair de uma cadeira, ele bate a cabeça e morre. Ele foi negligente. Nós temos Salomão, em Provérbios, um homem tão sábio, mas que acabou no final da sua vida dividido. Judas, não preciso nem falar. Judas se corrompeu, traiu Jesus, andava com Jesus, mas ele não estava com Jesus. Mas ele foi negligente com o seu pavio. As nossas decisões, aquilo que a gente ouve, será que tem feito bem para mim, para o meu fogo do meu coração, para a minha alma? Será que o que eu tenho assistido tem feito bem para mim?
suas atitudes, as suas decisões vão determinar como vai estar o fogo do seu coração. Se ele vai estar pegando com uma chama forte, com uma chama fraca, ou vai estar se apagando. Depende de você, aparar as frestas, cortar lá a pontinha do pavio que já está queimada, para ele brilhar a chama. As suas atitudes, o seu pavio, determina como está o fogo do seu coração. Pequenas escolhas mantêm grandes chamas. Pequenas escolhas vão manter grandes chamas. Esses homens não foi caindo de repente, eles foram, a chama deles foi caindo, foi apagando de repente, eles não foram percebendo isso. E muitas vezes nós estamos assim, as situações da nossa vida, o que acontece, o que nós temos que resolver, e nós vamos negligenciando o nosso pavio e a chama vai se apagando. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. O fogo de Deus, ele não falha. Quem falha é o nosso pavio que não é cuidado. O fogo de Deus, ele quer derramar fogo sobre a sua vida. Mas se o seu pavio, você não estiver cuidando do seu pavio, não vai pegar fogo. Pode até pegar momentaneamente, rápido, mas logo ele vai se apagar. Jesus diz em Lucas 12:49, eu vim a essa terra para incendiar, e já gostaria que vocês estivessem em chamas. Tome cuidado do seu pavio. Tome conta do pavio. Tome conta das suas atitudes. Tome conta daquilo que você fala. Tome conta daquilo que você ouve. Preste atenção naquilo que você assiste. Tome conta do seu pavio. A chama, o fogo, representa a nossa verdadeira fé, nossa verdadeira paixão por Jesus. E quando nós temos uma verdadeira fé, uma verdadeira paixão por Jesus, nós somos colocados em chamas. Nós lemos aqui no texto de Daniel, no capítulo 3, verso 15, aqui fala sobre na hora que Sandraque, Mesaque e Abednego não se dobra à estátua, não se rende à estátua, e eles são chamados pelo rei, e o rei fala, nós vamos tocar, os instrumentos vão tocar de novo, e vocês vão ter outra oportunidade para se curvar, e mesmo assim eles não se curvam, eles não falam, não, pode fazer o que você quiser, mas nós não vamos se curvar. Aqueles 3 homens, esses 3 jovens, eles tinham um coração em chamas. Na verdade, eles estavam queimando mais do que aquela fornalha naquele momento, porque eles tinham uma paixão verdadeira, uma fé verdadeira. Sabe, uma lamparina sem o fogo, ela é apenas um item de decoração. Eu comprei uma lá, está lá em casa, ela fica lá em cima lá, de decoração, decorando a casa. Porque ela não só para decorar, não tem serventia, ela não tem o fogo, não tem o óleo, não tem nada. Querido, um cristão sem uma verdadeira paixão por Jesus é apenas alguém religioso, um item de decoração dentro da igreja. Não adianta você sair da sua casa todas as quinta-feiras, aos domingos, vir na igreja, se você não tiver uma paixão verdadeira por Jesus. Se você não tiver uma fé verdadeira, saber o real motivo que você está vindo a este lugar, você vai vir aqui para nada, você só vai vir sair da sua casa e perder seu tempo, me desculpa te dizer isso. Se você não tiver uma fé verdadeira, não tiver uma paixão verdadeira por Jesus, não adianta você sair da sua casa. A fidelidade a Deus, naquele momento, era mais importante do que a vida desses 3 homens. Eles não estavam se importando com a vida deles, eles estavam se importando com a fidelidade deles a Deus. Nós estamos dispostos a morrer, mas nós não vamos pecar. E infelizmente hoje, o que nós vemos é totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário. Tem várias coisas que competem com nós, tentam tirar isso de nós, a nossa paixão por Jesus. E muitas das vezes nós acabamos cedendo isso. E vamos perdendo a nossa paixão por Jesus. E vamos perdendo aquilo que nós temos por Deus. As circunstâncias da vida, os problemas, às vezes parecem ser então maior. E você fala, mas eu não vou mais para a igreja, que não está resolvendo nada eu ir para a igreja.
Aí aparece a primeira fornalha na sua frente, e você já quer desistir de tudo. E cadê a sua paixão por Jesus? Cadê a sua fé por Jesus? Nós só vamos mudar o mundo se nós tivermos um coração em chamas. Nós só vamos fazer a diferença por onde a gente passar, se nós estivermos com o coração em chamas. Esses três jovens, eles tinham um coração em chamas. Porque se você continuar lendo o texto, eles são jogados na fornalha, mas eles não são queimados. E o rei olha, mas eu joguei 3 e tem 4. E quando ele sai da fornalha, o que o rei faz? Ele dá um decreto: a partir de hoje todo mundo tem que respeitar o Deus de Sandraque, Mesaque e Abednego. Quando você tem uma fé verdadeira, uma paixão verdadeira, as pessoas olham para você e veem algo diferente na sua vida. Por onde você passa, você faz a diferença. Por onde você passa, as pessoas veem a glória de Deus na sua vida. Mas eu creio que se esses 3 jovens tivessem feito alguma coisa de diferente, eles não seriam reconhecidos por isso. A fé deles não seria tão verdadeira, eles não tinham uma paixão tão verdadeira por Jesus assim, por Deus. A verdadeira fé, a verdadeira paixão, nos coloca um coração em chamas. Quando nós temos uma fé verdadeira, uma paixão verdadeira por Jesus, acreditamos naquele que faz o impossível, que te livra de qualquer situação, que faz o milagre na sua vida. Ele coloca um coração em chamas na sua vida. Temos o exemplo de José. José tinha tudo para desistir. Foi vendido pelos irmãos, virou escravo, foi acusado de assédio, foi para a prisão. Mas se você ler o texto, se você ler Gênesis, quando fala a história de José, em todo momento fala que Deus era com ele em todas as situações. Porque ele tinha um coração em chamas, não importava a situação que ele passava, não importava o problema que ele estava vivendo, não importava a acusação que ele estava sofrendo, ele tinha um coração em chamas por Deus. E quando nós temos esse coração em chamas, reconhecemos isso, pode vir o problema, pode vir a situação difícil, porque nós vamos passar por ela, porque o nosso coração está em chamas por aquele que pode nos livrar de qualquer coisa. Confiar na soberania de Deus é colocar o seu coração em chamas, é ter um coração em chamas. E uma Rosilda falou, cresci aqui, praticamente nasci aqui, fui batizado com o Espírito Santo aqui, fui batizado nas águas aqui, fui apresentado aqui. Primeira vez que eu ministrei no culto das crianças foi aqui. E alguns irmãos mais antigos vão lembrar que desde que eu era pequeno eu tenho asma, bronquite. Muitos irmãos na hora do culto eu tinha que sair correndo para o hospital, com a bronquite atacada, com a asma atacada. Mas em nenhum momento, meus pais, nós deixamos o nosso fogo se apagar. Nós tínhamos um coração em chamas. E queridos, eu falei que ainda eu tenho, porque Deus falou que eu não ia ser curado, mas eu ia viver um milagre. E eu vivo esse milagre todos os dias. Eu faço um tratamento ainda no Hospital das Clínicas para asma, para bronquite. E em março eu tive a consulta lá, e é engraçado, toda vez que eu vou lá, é pelo menos de 1 hora a 1h30 no consultório. E os médicos olham os exames, olham para minha cara, é impossível você estar aqui. Cadê sua cadeira de roda e seu balão de oxigênio? Não, mas a sua prova de função pulmonar está falando que você não tem pulmão, não era para você estar aqui sozinho. Cadê seu acompanhante? Eu falei, não, estou sozinho, vim normal. Queridos, quando nós temos um coração em chamas, os milagres acontecem. Quando nós temos uma fé verdadeira em Deus, os milagres acontecem. Quando nós temos uma paixão verdadeira por Ele, por aquele que faz milagre, Ele faz milagre. Sabe, quantas vezes eu podia ter falado, não quero mais saber de nada, vou me entregar. Talvez eu não estaria aqui hoje.
talvez eu não estaria aqui hoje. Era impossível eu estar aqui falando, assim, o médico agora pegar a prova de função pulmonar e olhar para a minha cara e ele falar: é impossível você estar ministrando, estar falando, você não tem pulmão para isso. Pode até falar que é impossível, pode virar para você: você não vai conseguir, você não é capaz disso. Mas quando você tem um coração em chamas, quando você acredita naquele que pode fazer milagres, tem uma fé verdadeira por Ele, os milagres vão acontecer na sua vida, os milagres vão acontecer na sua casa, as coisas vão mudar na sua família. Tenha uma fé verdadeira por aquele que coloca o seu coração em chamas. Não deixe a chama se apagar por qualquer situação que aconteça na sua vida. Mas quando acontecer, fala: ó, igual Sandraque, Mesaque e Abednego falaram para o rei: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servirmos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais iremos servir os seus deuses ou adoraremos as estátuas de ouro que o rei levantou. Ei, não importa, Ele vai me livrar. E se Ele não livrar, eu vou continuar com o meu coração em chamas. Eu vou continuar adorando Ele. Eu vou continuar com Ele. Eu vou continuar com a minha fé verdadeira nele. Não importa se Ele vai fazer ou vai deixar de fazer, mas Ele é o Deus a quem eu sirvo e eu não vou mudar isso. Confie na soberania de Deus. Terceira coisa, o óleo. O óleo é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A presença do Espírito Santo, ela nos coloca em chamas. A presença do Espírito Santo, ela nos coloca em chamas. A presença, o óleo, é muito diferente, não é uma emoção momentânea, não é algo que você vai sentir e pronto, acabou. Não é um cargo, não é um dom espiritual, isso não é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é o relacionamento contínuo com Ele, essa ter sensibilidade a Ele, é ter uma vida de obediência. O óleo é Ele que mantém a chama viva da lamparina. O óleo é Ele que permite que o fogo brilhe. O óleo é aquilo que dá força ao fogo. Não existe fogo sem óleo. E não existe vida espiritual sem a presença de Deus. Não existe. Martinho Lutero, ele disse a seguinte frase: ser cristão sem oração é tão impossível como estar vivo sem respirar. É impossível a gente vir na igreja, a gente falar que é cristão, se a gente não tem vida de oração, se a gente não buscar a presença do Espírito Santo, se a gente não ter uma vida de devoção com o Espírito Santo. Se você ler o livro de Daniel, desde o primeiro capítulo, que aí eles vêm como escravos, e o rei já tem um sonho ali, já tem algo ali, e fala: ó, eu quero que alguém adivinhe o que significa o sonho, mas não era tão fácil assim, só adivinhar o que significava o sonho, tinha que adivinhar o que o rei sonhou, para depois saber o significado. E Daniel, no capítulo 2, ele chega lá no quarto, lá com seus 3 amigos, e fala: ó, nós precisamos orar para Deus nos revelar o que o rei sonhou e o que significa esse sonho. Os 4, eles tinham vida com Deus, eles tinham intimidade com Deus. Sabe, lá na comunidade, nós temos o hábito de incentivar os adolescentes, a nossa igreja, a ter uma vida de devocional. O que era uma vida de devocional? É você tirar um tempinho do seu dia, tirar um tempo do seu dia para ler a palavra, ter um momento de oração, ter um momento de intimidade com Deus. Se nós não tivermos intimidade com Deus, o fogo pode até acender, o pavio pode até estar certo, mas se não tiver óleo, logo ele vai apagar. Logo ele vai apagar.
se nós não buscarmos a presença de Deus, não dobrarmos os nossos joelhos na nossa casa, não tivermos intimidade com Ele, uma vida de oração, o fogo ele vai se apagar. Não tem como manter a chama viva, um coração com uma chama viva, se nós não tivermos intimidade com o Espírito Santo. 1 Crônicas 16:11 diz assim: busque o Senhor e a sua força, busquem sua presença todo o tempo. Todo o tempo. Nós abrimos mãos de tantas coisas, tem tantas prioridades na nossa vida, e às vezes deixamos de buscar a presença do Espírito Santo para lá. Tudo é prioridade na nossa vida, tudo é prioridade para nós fazermos, menos ter intimidade com o Espírito Santo, menos você tirar um tempinho do seu dia, dobrar os seus joelhos e falar com Ele. Um devocional de apenas 10 minutos por dia que você fizer, vai evitar um apagão na sua vida. Vai evitar um apagão na sua vida. Não deixe de ter comunhão com o Espírito Santo. Não deixe de se encher com o óleo do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Ah, mas eu tenho uma vida corrida, eu levanto cedo, trabalho, estudo, tenho filhos e isso e aquilo. Querido, me desculpe, mas arrume um tempinho para ter intimidade com o Espírito Santo. Eu trabalho, levanto cedo, vou para a academia de manhã, aí vou para o trabalho, a gente chega, pega as crianças da escola, faz a janta, troca as crianças. Quando está todo mundo dormindo, eu pego e vou fazer meu devocional, todas as noites. Eu não abro mão disso. Vou falar que tem dia que é difícil, queridos. Tem dia que a cama está ali, vem, e eu falo, não, eu vou para o outro lado, porque se deixar... Mas não abra mão disso. Tem um livro que eu gosto muito, que é meu livro de cabeceira. Vira e mexe, eu pego ele para ler, reler. Ele chama Prioridade na Presença de Deus. É o livro do pastor Léo Matos, lá da Igreja Central de Belo Horizonte. E ele diz, eu separei 2 trechos desse livro. Diz o primeiro trecho diz assim: o reconhecimento da necessidade de estar com Deus para receber toda a força, nutrição espiritual, energia, disposição e direção te impulsionará para priorizar essa busca, e o apetite espiritual será tão grande que você não conseguirá passar um dia sequer sem colocar o Senhor, sua palavra e a presença em primeiro lugar. Quando nós buscamos, não vou mentir para você, às vezes é difícil, no começo é difícil, você parar para orar, começar a orar. Eu e a Carla, nós lideramos adolescentes por 4 anos lá na comunidade. Aí o ano passado nós passamos o bastão para o Peter e para a Dai, né? E eu costumava falar para os adolescentes, quando nós ensinamos ele a fazer devocional, falou, você vai começar a fazer seu devocional, não vai ser fácil. Você vai falar assim, eu vou orar 5 minutos. Esses 5 minutos, vai parecer que você orou 5 horas, você parou um pouquinho, tirou um cochilo, mexeu no celular e ainda não vai ter acabado esses 5 minutos. Mas com o tempo, vai passar os 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, e você vai achar que orou os 5 minutos. Mas não abra mão disso. Não abra mão de ter intimidade com Deus. Segundo trecho do livro, se quisermos ter uma vida de oração contínua, precisamos ter disciplina de ir à presença de Deus, diariamente, com vontade ou sem vontade. Quando você tem um coração em chamas, não importa o que aconteça em sua volta, nada vai te apagar a sua chama. O ambiente não vai te definir. E Deus vai entrar na fornalha com você. Não abra mão disso, queridos. Não abra mão de ter um coração em chamas. Não abra mão de ter uma vida de oração com Deus. Você vai ver o quanto que sua vida vai mudar. Você vai ver o quão mais fácil vai ser para enfrentar as dificuldades. Não estou falando aqui
que você nunca mais vai ter problema, que você nunca mais vai acontecer nada da sua vida. Não, não é isso. Vai ter problemas, vai ter situações difíceis, mas se você tiver um coração em chamas, vai ser muito mais fácil você passar por esses problemas. Se você tiver um coração em chamas, uma vida de devoção, uma vida de dedicação à oração, à intimidade com Deus, você vai passar por esses problemas com mais facilidade. Mas não abra mão disso. Não abra mão, não abra mão. Levítico 6,13. Lembre-se que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. É isso. É você ter todos os dias, nem que seja 10 minutos, você pegar o seu óleo e deixar o Espírito Santo encher a sua lamparina, para que ele continue mantendo a chama acesa, uma chama viva, uma chama que brilhe, uma chama que por onde você passar, igual Pedro, por onde ele passava, a sombra dele curava, por onde você passar, por onde você colocar a planta dos seus pés, as pessoas, essa pessoa tem algo diferente, essa pessoa tem alguma coisa diferente, essa pessoa tem algo diferente. Mas não abra mão disso, não abra mão disso. Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Tem alguém perfeito aqui? Ele não está à procura de pessoas perfeitas. Mas essa noite, Ele está procurando pessoas que tenham um coração em chamas. Essa noite Ele está procurando pessoas que queiram ter um coração em chamas por Ele. Essa noite Ele está procurando pessoas que queiram acender essa chama e não deixar mais se apagar. John Wesley, quem já ouviu falar de John Wesley? Um grande conferencista, pregador. No seu livro, da sua biografia, conta uma história que onde ele ia, por as cidades que ele passava para fazer as suas conferências, ele fazia ali os seus cultos, a cada 1 hora e meia ele fazia os seus cultos, e formava aquelas filas enormes do lado de fora, para assistir esse culto, para ver o que acontecia dentro desses cultos. Em uma certa cidade ele estava, e o jornal daquela cidade falou assim: vamos lá, né, ver o que está acontecendo, porque essa fila, o que esse cara faz que forma fila? E o jornal lá mandou um dos seus repórteres lá para acompanhar a fila, e o repórter estava lá, passou o dia lá acompanhando a fila, olhando as pessoas entrando, saindo, e esse repórter ele identificou uma senhora. E no final do dia ele foi falar com ela e falou: moça, eu estou aqui o dia inteiro, eu já vejo que a senhora está na fila pela 5ª vez. O que acontece lá dentro que a senhora já está na fila 5ª vez? O que esse cara fala? O que ele faz lá dentro que todo mundo quer ver ele, que a senhora quer ver ele pela 5ª vez já? Aí essa senhora, ela olha para ele, para o repórter e fala: eu não vim aqui para ouvir o que ele fala. Porque quando eu estou lá dentro, eu não ouço ele falar, mas eu vejo ele queimar. Eu vejo ele queimar, eu vejo ele pegar fogo. E quando ele está pegando fogo, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, os milagres acontecem. Querido, tenha um coração em chamas. Glória a Deus. Que por onde você passar, os milagres vão acontecer. As pessoas vão ver algo diferente na sua vida. As pessoas vão querer falar com você. As pessoas vão ver Jesus através da sua vida. Queira ter um coração em chamas. Queira ter essa chama queimar todos os dias por Jesus. Não deixe a chama se apagar nunca, queridos. Não deixe, não deixe. Queria que você se colocasse em pé esta noite. Tenho certeza que você não saiu da sua casa, você não veio aqui à toa essa noite. E eu queria deixar algumas perguntas ao seu coração, antes de nós orarmos. Como está o seu pavio? Como está o seu pavio? Quais escolhas no meu dia a dia estão fortalecendo a chama do meu coração e quais estão apagando aos poucos? Como está o seu pavio? Está parado para pegar fogo?
Precisa cortar aquela pontinha já queimada, que às vezes nós fomos deixando, e já se apagou. Tem fogo? Sua lamparina tem fogo? Seu coração está em chamas? Minha fé em Deus tem sido tão verdadeira, que eu permaneceria firme mesmo se não houvesse livramento? Ou só continuo quando tudo está dando certo? Talvez você chegou aqui com a sua chama apagada. Talvez você já queimou. Talvez a sua chama já esteve acesa e hoje não está mais. O óleo tem óleo para queimar? Talvez já teve bastante óleo, talvez já queimou, mas hoje chegou aqui que o óleo se acabou. Não tem mais óleo para queimar. Como está minha vida no secreto com Deus hoje? Eu tenho alimentado minha chama diariamente? Ou estou vivendo só de momentos? Como está o seu pavio? Como está o seu fogo? Como está o óleo da sua lamparina? Não sei como você entrou aqui esta noite. Não sei como você chegou aqui esta noite. Talvez sua lamparina esteja apagada. Talvez esteja precisando de óleo. Talvez às vezes é só fazer uma para no pavio. Não sei como está hoje, mas eu sei que tem um Deus aqui esta noite, que Ele quer acender lamparinas aqui. Ele quer derramar óleo sobre a sua vida. Ele está te chamando para você ter intimidade com Ele de novo. Ele está chamando para ouvir a sua voz novamente às madrugadas. Ele está falando: ei, eu quero ouvir a sua voz todos os dias. Ei, eu quero derramar óleo sobre a sua vida. Eu quero acender a chama novamente no seu coração. Eu quero acender a chama novamente. É preciso aparar o pavio, nós vamos aparar o pavio. É preciso derramar óleo. Eu vou derramar óleo sobre a sua vida. É preciso pegar fogo. Essa noite Ele vai acender a chama no seu coração novamente. Quero que você feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Comece a orar. Comece a orar. Comece a falar com Deus agora. É as suas atitudes que precisam ser cortadas agora. Você precisa parar o seu pavio. Comece a falar com Ele agora. Comece a falar com Ele agora. Você precisa que Ele derrame óleo sobre a sua vida. Comece a pedir para Ele derramar óleo sobre a sua vida agora. Comece a pedir para Ele encher a sua lamparina agora. Comece a pedir para Ele começar a te encher nesse momento. Você precisa que Ele acenda a chama. Ele vai começar a acender a chama do seu coração agora. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus. Comece a tocar agora em nossas vidas, Pai. Comece a tocar agora nesses corações. Comece a derramar o seu óleo sobre essas vidas agora, Pai. Comece a acender o seu fogo neste lugar agora. Oh, charabalá. Oh, Senhor Jesus. Oh, charabalá. Aleluia. Querido, queria te desafiar agora.
Sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Você quer ter um coração em chamas? Você precisa que Ele reacenda a chama do seu coração? Você precisa que Ele derrame óleo sobre a sua vida? Sai do seu lugar agora e vem até aqui na frente. Sai do seu lugar. Ele quer encher lamparinas essa noite. Ele quer derramar fogo sobre a sua vida. Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Ele quer trazer fogo novo sobre a sua vida. Ele quer trazer um tempo novo sobre a sua vida. Saia do seu lugar, não fique com vergonha. Saia do seu lugar. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, toque sobre essas vidas agora, Pai. Estenda suas mãos agora. Oh, Senhor Jesus. Toque sobre essas vidas agora, Pai. Derrame algo novo sobre elas agora, Pai. Derrame o teu óleo sobre elas agora, Pai. Derrame do teu fogo, acenda o fogo sobre elas agora, em nome de Jesus. Oh, chorava lá, chorava lá. Oh, chorava lá. Oh, acenda as chamas, Pai, acenda as chamas. Reacenda as chamas, Pai. Reacenda as chamas, Espírito Santo. Oh, chorava lá. Sobre este lugar, Espírito Santo. Venha sobre essa casa, Pai. Venha sobre este lugar e toque nessas vidas, Pai. E encha cada coração, Pai. E encha cada lamparina neste lugar com o teu óleo. Um óleo que restaura, um óleo que purifica, Pai. E acende as chamas, Pai.